São Paulo, o precursor do Espiritismo. Existem as seguintes duas traduções: semeia-se corpo animal, ressuscita-se em corpo espiritual. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. O termo corpo animal nos parece mais apropriado, visto que tanto o corpo animal quanto o corpo espiritual são corpos naturais, de acordo com a compreensão espírita. Há mais de 2000 anos que o apóstolo Paulo deixou registrado no Evangelho que temos um corpo carnal e um corpo espiritual, e que somente este corpo espiritual tem acesso no mundo do além-túmulo. No entanto, muitos cristãos de diferentes denominações pregam que os bem-aventurados subiram e subirão ao reino dos céus em corpo de carne, acreditando que o espírito não poderá viver sem o seu corpo carnal. Acreditam que Jesus e Elias subiram ao céu em corpo carnal. O Espiritismo veio confirmar a revelação de Paulo e veio testemunhar os ensinos de Jesus Cristo e nos ensinar algo mais que naquela época ainda não poderíamos entender. Como falou o próprio Jesus, quando se refere à vinda futura do Consolador, o Santo Espírito, o Espírito de verdade. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Este vídeo foi baseado na Revista Espírita de Allan Kardec e no livro Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier. A supremacia do Espírito sobre a matéria. Diz Paulo: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural,
há também corpo espiritual. Em verdade, não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Diz João: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Diz Salomão: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e se quebre a roda junto ao poço e o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. O pensamento espiritualista e o pensamento materialista. No pensamento espiritualista, o espírito é causa e a matéria é efeito. No pensamento materialista, a matéria é causa e o espírito é efeito. Deus é espírito e é Ele a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Neste sentido, tudo se origina de Deus. E em Deus, o qual é Espírito, no que concluímos que tudo se origina do Espírito. Neste raciocínio, poderemos afirmar que todo o universo material possui uma origem espiritual. A matéria é um fenômeno do espírito. É a forma pela qual o espírito aparece. O fenômeno é a aparência do espírito. O espírito é essência. A matéria é a aparência do espírito. O corpo é a aparência da alma. O corpo se desfaz, porém a alma permanece. E na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve, dizendo que existem corpos carnais e corpos espirituais, e que nós semeamos aqui na terra em corpo carnal, mas ressuscitamos em corpo espiritual. E o destino do corpo carnal, o corpo animal, é a corrupção, é a decomposição. Mas o destino do corpo espiritual é a vida eterna. Sobre isso, escreve Allan Kardec. Vejamos o comentário de Allan Kardec sobre uma passagem evangélica do apóstolo Paulo, na Revista Espírita de dezembro
de 1863, no artigo intitulado São Paulo, precursor do Espiritismo, assinado pelo espírito François Nicolas Madeleine. 1 Coríntios 15, 40. Os ressuscitados terão corpos. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra é a glória dos terrestres. E nos versículos 42 a 44, São Paulo continua: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo animal, ressuscita-se em corpo espiritual. E mais adiante, nos versículos 50 e 51, prossegue Paulo: isto afirmo, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. A comunicação seguinte foi obtida em sessão da Sociedade de Paris, ocorrida em 9 de outubro de 1863. Espírito François Nicolas Madeleine. Os livros santos são para nós celeiros inesgotáveis, e o grande apóstolo Paulo, que outrora tanto contribuiu para o estabelecimento do cristianismo, pela sua poderosa pregação, vos deixou momentos escritos que servirão não menos energicamente ao desabrochamento do Espiritismo. Com essa alta inteligência que lhe era própria, previu o que Deus reservara ao futuro. E notadamente essa transformação, essa regeneração da fé cristã, que sois chamados a assentar profundamente no espírito moderno. Uma vez que descreve na epístola já citada, e de maneira indiscutível, as principais faculdades medianímicas, que chama os dons benditos do Espírito Santo. Comentários de Allan Kardec. A esta notável comunicação juntaremos as seguintes palavras de São Paulo, tiradas da primeira epístola aos Coríntios. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também
a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a das aves, e outra a dos peixes. E agora digo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Que pode ser este corpo espiritual, que não é o corpo animal, senão o corpo fluídico, do qual o Espiritismo demonstra a existência, o perispírito, do qual a alma é revestida depois da morte. Na morte do corpo, o espírito entra em perturbação. Ele perde por um instante a consciência de si mesmo. Depois recobra o uso de suas faculdades. Renasce na vida inteligente. Em uma palavra, ele ressuscita com seu corpo espiritual. O último parágrafo, relativo ao juízo final, contradiz positivamente a doutrina da ressurreição da carne, pois diz: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Assim, os mortos não ressuscitarão com sua carne e seu sangue, nem terão necessidade de reunir seus ossos dispersos, mas terão seu corpo celeste, que não é o corpo animal. São Paulo, pois, colocou em princípio e em teoria o que ensina hoje o Espiritismo sobre o estudo do homem depois da morte. Mas São Paulo não foi o único que pressentiu as verdades ensinadas pelo Espiritismo. A Bíblia, os Evangelhos, os apóstolos, os pais da Igreja, delas estão cheios, de sorte que condenar o Espiritismo é desautorizar as próprias autoridades sobre as quais se apoiam a religião. Atribuir todos esses ensinos ao demônio é lançar o mesmo anátema sobre a maioria dos autores sagrados. O Espiritismo não vem, pois, destruir, mas ao contrário, restabelecer todas as coisas. Quer dizer, restituir a cada coisa o seu verdadeiro sentido. São Paulo, o precursor do Espiritismo.
Paulo, Abigail e Estevão. A seguir, veremos uma síntese do terceiro capítulo do livro Paulo e Estevão, onde é mostrado com mais detalhes o episódio narrado por Paulo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 2 a 4. Saulo se converteu ao Cristo logo após ele comandar o apedrejamento de Estevão. Este episódio foi a mola mestra da sua transformação espiritual. O verdadeiro nome de Estevão era Gesiel, o qual era o irmão desaparecido de Abigail, a noiva de Saulo, o qual havia prometido a ela encontrá-lo. O irmão de Abigail fora preso pelos soldados romanos, se tornando escravo de Galera. Gesiel, após ser libertado, é amparado pelos discípulos de Jesus, os homens do caminho, e se torna um grande pregador do Evangelho do Cristo, passando desde então a se chamar Estevão. Saulo, ao descobrir que Estevão, o pregador da doutrina de Jesus, que ele condenou ao apedrejamento, era Gesiel, o irmão de Abigail, ficou constrangido e no seu orgulho rompeu o noivado, apesar de amar muito Abigail. Ao passar do tempo, Saulo vence o orgulho e cede ao seu coração, indo reatar o noivado com Abigail. Porém, ao chegar, a encontra muito doente, à beira da morte. Ela revela a Saulo que se tornou seguidora do Cristo, graças a Ananias, o qual a fez conhecer a sua doutrina consoladora e libertadora. Abigail morre. Saulo, cheio de ódio, vai pela estrada de Damasco, em busca de Ananias para o prender. Então surge o momento da sua conversão, quando Jesus lhe aparece em espírito, perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando Saulo se converteu ao Evangelho do Cristo, após a visão de Jesus na estrada de Damasco, o seu pai o expulsou de casa. Seu pai falara-lhe, ironicamente, dos poderes do Senhor. Sim, Jesus não lhe faltaria com os recursos indispensáveis. Lançando ao genitor um olhar inovidável, disse humildemente: Então, adeus, meu pai. Dizeis bem, porque estou certo de que o Messias não me abandonará. A passos indecisos, aproximou-se da porta de saída. Vagou o olhar nevoado de pranto pelos antigos adornos da sala. A poltrona de sua mãe estava na posição habitual. Recordou o tempo em que os olhos maternos liam para ele as primeiras noções da lei. Julgou divisar-lhe a sombra
a lhe acenar, com amoroso sorriso. Jamais experimentara tamanho vácuo no coração. Estava só. Teve receio de si mesmo, porquanto jamais se vira em tais conjunturas. Depois da meditação dolorosa, retirou-se em silêncio. Olhou indiferente o movimento da rua, como alguém que houvesse perdido todo o interesse de viver. Não dera ainda muitos passos no seu incerto destino, quando ouviu chamarem-no com insistência. Deteve-se à espera e verificou tratar-se de velho servidor do pai, que corria ao seu encalço. Em poucos instantes, o criado entregava-lhe uma bolsa pesada, exclamando em tom amistoso: "Vosso pai manda este dinheiro como lembrança." Saulo experimentou no íntimo a revolta do homem velho. Imaginou invocar a própria dignidade para devolver a dádiva humilhante. Assim compreendeu, no relance, e buscando vencer-se a si mesmo, tomou a bolsa com resignado sorriso, guardou-a humildemente entre as dobras da túnica, saudou o servo com expressões de agradecimento e disse, esforçando-se por evidenciar alegria: "Sinésio, conte a meu pai o contentamento que me causou com a sua carinhosa oferta e diga-lhe que roga a Deus que o ajude." Seguindo o curso incerto de sua nova situação, viu na atitude paterna o reflexo dos antigos hábitos do judaísmo. Como pai, Isaac não queria parecer ingrato, inflexível, procurando ampará-lo, mas como fariseu, nunca lhe suportaria a renovação das ideias. Tinha sede de meditação e silêncio. Precisava ouvir a consciência e o coração antes de assentar os novos planos de vida. Procurou afastar-se da cidade, como eremita anônimo buscou o campo agreste. Depois de muito caminhar sem destino, atingiu os arredores de Tauro. Começava o cortejo das sombras tristes da tarde. Exausto de fadiga, descansou junto de uma das inumeráveis cavernas abandonadas. As auras vespertinas vibravam no ambiente, sem perturbar a placidez das coisas. Mergulhado na quietude da natureza, Saulo recuou mentalmente ao dia da sua radical transformação. Quando deu acordo de si, a noite havia fechado de todo. O céu oriental resplandecia de estrelas. Não obstante prosseguir no curso de suas amargas reflexões, sentia-se mais calmo. Confiou ao mestre as preocupações acerbas, pediu o remédio da sua misericórdia e procurou manter-se em repouso. Após a prece ardente, cessou de chorar, figurando-se-lhe que uma força superior e invisível
lhe balsamizava as chagas da alma opressa. Breve, em doce quietude do cérebro dolorido, sentiu que o sono começava a empolgá-lo. Suavíssima sensação de repouso proporcionava-lhe grande alívio. Estaria dormindo? Tinha a impressão de haver penetrado uma região de sonhos deliciosos. Sentia-se ágil e feliz. Tinha a impressão de que fora arrebatado a uma campina tocada de luz primaveril, isenta e longe deste mundo. Flores brilhantes, como feitas de névoa colorida, desabrochavam ao longo de estradas maravilhosas. Rasgadas na região, banhada de claridades indefiníveis. Aos seus ouvidos toavam harmonias suaves. Tudo lhe falava de um mundo diferente, dando a ideia de cavatinas executadas ao longe, em harpas e alaúdes divinos. Desejava identificar a paisagem, definir-lhe os contornos, enriquecer observações. Mas um sentimento profundo de paz deslumbrava-o inteiramente. Excediam todo o entendimento. Mal não havia despertado desse deslumbramento quando se sentiu presa de novas surpresas. Devia ter penetrado um reino maravilhoso, porquanto os portentos espirituais que se patenteavam aos seus olhos com a aproximação de alguém que pisava de leve, acercando-se de mansinho. Mas, a alguns instantes, viu Estevão e Abigail, à sua frente, jovens e formosos, envergando vestes tão brilhantes e tão alvas que mais se assemelhavam a pétalas de neve translúcida. Incapaz de traduzir as sagradas comoções de sua alma, Saulo de Tarso ajoelhou-se e começou a chorar. Os dois irmãos, que voltavam a encorajá-lo, aproximaram-se com generoso sorriso. Levanta-te, Saulo, disse Estevão com profunda bondade. Que é isso, choras? Perguntou Abigail em tom brandicioso. Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? O moço tarcense, agora de pé, desatou em pranto convulsivo. Aquelas lágrimas não eram somente um desabafo do coração abandonado no mundo. Traduziam um júbilo infinito, uma gratidão imensa a Jesus, sempre pródigo de proteção e benefícios. Quis aproximar-se, oscular as mãos de Estevão, rogar o perdão para o nefando passado, e o abraçou efusivamente, como se o fizesse a um irmão amado. Mas foi o Marte do caminho que, na luz da sua ressurreição gloriosa, aproximou-se
do ex-rabino. Depois, beijando-lhe a fronte, murmurou com ternura: Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. O ex-discípulo de Gamaliel sentia-se mergulhado em verdadeiro oceano de venturas. Queria falar das suas alegrias infindas, agradecer tamanhas dádivas, mas indômita emoção lhe selava os lábios e confundia o coração. Amparado por Estevão, que lhe sorria em silêncio, viu Abigail mais formosa que nunca. Recordando-lhe as flores da primavera, na casa humilde do caminho de Jope. Não pôde furtar-se às reflexões do homem, esquecer os sonhos desfeitos, lembrando-os acima de tudo naquele glorioso minuto da sua vida. Pensou no lar que poderia ter constituído, no carinho com que a jovem de Corinto lhe cuidaria dos filhos afetuosos, no amor insubstituível que sua dedicação lhe poderia dar. Mas, compreendendo-lhe os mais íntimos pensamentos, a noiva espiritual aproximou-se. Tomou-lhe a destra, calejada nos labores rudes do deserto, e falou comovidamente: Nunca nos faltará um lar. Tê-lo-emos no coração de quantos vierem à nossa estrada. Quanto aos filhos, teremos a família imensa que Jesus nos legou em sua misericórdia. Os filhos do Calvário são nossos também. Eles estão em toda parte, esperando a herança do Salvador. O moço tarcense entendeu a carinhosa advertência, arquivando-a no imo do coração. Não te entregues ao desalento. Continuou Abigail, generosa e solícita. Nossos antepassados conheceram o Deus dos exércitos. Nós, porém, conhecemos o Pai, que é o Senhor de nosso coração. As exortações de Abigail calar-lhe-iam para sempre. Nunca mais permitiria que o desânimo se apossasse dele. Continua Abigail. O espírito passará sozinho de uma esfera para outra. Toda elevação é difícil, mas somente aí encontraremos a vitória real. Recorda a porta estreita das lições evangélicas e caminha, como quem sabe que a realização espiritual reclama o concurso de todos os sentimentos que enobrecem a alma. Serve com energia e ternura. Saulo estava enlevado. Não poderia traduzir as sensações cariciosas que lhe representavam no coração, tomado de inefável contentamento. Esperanças novas bafejavam-lhe a alma. Em sua retina espiritual desdobrava-se radioso futuro. O moço tarcense notou que Estevão
Nesse íntere, se despedia, endereçando-lhe um olhar fraterno. Abigail, por sua vez, apertava-lhe as mãos com imensa ternura. O ex-rabino desejaria prolongar a deliciosa visão para o resto da vida, manter-se junto dela para sempre. Contudo, a entidade querida esboçava um gesto de amoroso adeus. Ansioso de aproveitar as mínimas parcelas daquele glorioso, fugaz minuto, Saulo alinhava mentalmente grande número de perguntas. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ama, respondeu Abigail espontaneamente. Após fazer uma série de perguntas, Saulo encerra interrogando: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Abigail apertou-lhe as mãos com mais ternura, a indicar as despedidas, e acentuou docemente: perdoa. Em seguida, seu vulto luminoso pareceu diluir-se, como se fosse feito de fragmentos de aurora. Empolgado pela maravilhosa revelação, Saulo viu-se só, sem saber como coordenar as expressões do próprio deslumbramento. Na região que se coroava de claridades infinitas, sentiam-se vibrações de misteriosa beleza. Aos seus ouvidos continuavam chegando ecos longínquos de sublimes harmonias siderais, que pareciam traduzir mensagens de amor oriundas de sóis distantes. Ajoelhou-se e orou. Agradeceu ao Senhor a maravilha das suas bênçãos. Daí a instantes, como se energias imponderáveis o reconduzissem ao ambiente da terra, sentiu-se no leito rústico, improvisado entre as pedras. Incapaz de esclarecer o prodigioso fenômeno. O infinito azul do firmamento não era um abismo, em cujo fundo brilhavam estrelas. A seus olhos, o espaço adquiria nova significação. Devia estar cheio de expressões de vida que ao homem comum não era dado compreender. Saulo de Tarso contemplou os céus embevecido. Haveria corpos celestes, como os havia terrestres. A criatura não estava abandonada, em particular pelos poderes supremos da criação. A bondade de Deus excedia a toda a inteligência humana. Para Estevão, ele fora verdugo cruel. Para Abigail, noivo ingrato. Entretanto, permitia o Senhor que ambos regressassem à paisagem caliginosa do mundo, reanimando-lhe o coração. A natureza estava calma, o luar esplendia no alto
em vibrações de encanto indefinível. Somente muito depois, quando as brisas leves da madrugada anunciavam o dia, o ex-doutor da lei conseguiu conciliar o sono. Quando despertou, era manhã alta. A existência planetária alcançava novo sentido nas suas elucubrações profundas. Mais tarde, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 2 a 4, Saulo afirmava: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, fui arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Dessa gloriosa experiência, o apóstolo dos gentios extraiu novas conclusões sobre suas ideias notáveis referentemente ao corpo espiritual. Nota de Emmanuel. A existência do corpo espiritual, mencionado pelo apóstolo Paulo, já era conhecido na Índia há 5.000 anos e no Egito há 4.000 anos. Corpo búdico. Antes do advento do Cristo na Terra, o budismo já falava na existência de outros corpos, além do corpo físico, como o corpo búdico, por exemplo, corpo astral. A teosofia, doutrina originária de tradições religiosas e filosóficas orientais, formalizada nos Estados Unidos, em Nova York, pela russa Helena Petrovna Blavatsky, em 1875, menciona o corpo astral. Perispírito. No Espiritismo, surgido na França no ano de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, foi revelado a Allan Kardec a existência de um corpo fluídico, intermediário entre o corpo físico e o espírito, denominado de perispírito. Envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Necessidade da caridade, segundo Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e o símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou.
E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Paulo, o Apóstolo, Paris, 1860. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10. Esclarecimento. Caridade é amor em atos e atitudes. Na tradução para o grego é usado o termo amor, ágape. Na tradução para o latim é usado o termo caridade, caritas.